Então, nas aulas passadas, a gente viu o que é uma função, definição de uma função. Vimos vários exemplos de funções numéricas, como funções lineares, polinomiais, funções quadráticas, que é um caso particular de funções polinomiais. Vimos funções exponenciais, funções logarítmicas. E aí agora nós vamos ver algumas operações que você consegue fazer com funções. Vocês sabem que com os números reais, você consegue fazer operações com eles. Você consegue somar dois números, multiplicar, subtrair, dividir. E aí, com as funções, também podemos definir operações semelhantes. Então, para começar, vamos falar sobre a soma de funções. Observa que funções, eles são regras que associa um conjunto a outro conjunto. Então, temos que ver como que a gente consegue definir uma soma entre duas regras. Primeiro, não é entre qualquer função que nós podemos definir somas. Como, por exemplo, se eu pegar a função que associa a cada pessoa a sua mãe, eu não posso somar essa função com alguma outra função. Assim, não faz sentido. Mas, se por um acaso o contradomínio dessa função, eles são números, então a gente vai conseguir definir o que seria a soma entre duas funções cujo contradomínio são números reais. Então, você tem duas funções, né, f e g, e aí a soma dessas duas funções, ele vai ser uma nova função, que a gente vai denotar utilizando esse símbolo aqui, que nem a gente denota a soma de dois números reais. Então, isso aqui denota uma nova função. Isso aqui é uma nova função. E aí, para você saber o que é essa nova função, a gente precisa saber o que ela faz com os valores x, onde x é um elemento do seu domínio. Então, essa nova função aqui, ela vai associar um elemento x do seu domínio no número dado por f de x mais g de x. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função digamos que eu tenho aqui o número 1. E aqui eu tenho 2 e o 3. E aí, digamos que eu tenho uma função f que associa o 1 no número 2. E aí eu tenho uma função g, então essa aqui é a função f. E aí eu tenho uma função g que associa o 1 no número 3. Então a gente consegue definir uma função que a gente vai chamar de f mais g. Então, essa função resultante dessa soma de funções aqui, ela vai associar o 1 a qual número? Oi? Uma função vai associar um número a dois elementos distintos? Aí não vai ser função, né? Oi? Sim, mas a soma de função tem que ser uma função. Então, essa soma de função aí, essa função resultante aqui, ela vai associar o 1 a qual elemento? A soma dos dois. Que vai dar 5, exatamente. Então, essa função f mais g aqui, ela vai associar o 1 ao número 5. Já que o 5 é igual ao 2 mais o 3. Então, para você definir
a qual elemento o f mais g associa o número 1, você tem que primeiro calcular quanto é que é o f de 1, que nesse caso aqui é o 2, aí calcula o g de 1, que nesse caso aqui é o 3, e aí você pega esses resultados, esses dois resultados aqui, e você soma eles dois, obtendo 5. E aí isso significa que a nova função f mais g, ela associa o elemento 1 no elemento 5. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma dúvida. Se no caso da função sei lá, a função f associa o número com o número zero. A função g também associa o número 1 ao número zero. Se somar os dois, a terceira função vai ser exatamente igual à primeira e à segunda. Uhum. Você vai pegar, vai somar 0 mais 0, que vai dar 0. Também você poderia ter que o f associa o 1 ao 0 e o g associa o 1 ao 2. E aí, nesse caso, a soma vai dar igual à função g. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, f de x igual a 2 mais x e g de x igual a 3 elevado a x. Então, quanto é que vale f mais g aplicado em 2? Alguém sabe olhar para isso aí e fazer de cabeça? Dá 13, né? Que aí primeiro você calcula... Isso aqui vai ser igual a f de 2 mais o g de 2. Aí você calcula o f de 2. Quanto é que vale o f de 2? O f de 2 vai valer 2 mais 2, que aí no lugar do x aqui você vai colocar o 2. Vai ficar 4. Então, o f de 2 é igual a 4. Mais o g de 2. Quanto é que é o g de 2? O g de 2 é igual a 3 elevado a 2. Então, 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então, o g de 2 é igual a 9. E, por fim, você soma 4 mais 9, que é igual a 13. Você poderia fazer também de forma mais genérica, que aqui eu peguei o número específico 2. Mas eu posso fazer o f mais o g aplicado no x qualquer, para ver se a gente consegue obter uma fórmula única para essa nova função. Então, nesse caso, eu vou colocar a formulazinha do f de x, que é 2 mais x, mais a formulazinha do g de x, que é 3 elevado a x. Então, com isso, nós obtemos uma fórmula unificada para essa função resultante aí. Que eu poderia até, se eu quisesse, dar um outro nome para ela. Eu poderia falar que ela é h de x, por exemplo. Para poder simplificar, se eu quisesse utilizar ela, escrever ela em outros lugares, em vez de ficar sempre escrevendo f mais g, eu posso dar um nome para ela mais simples, somente o h, para poder facilitar a minha escrita posteriormente. Vamos ver um outro exemplo. Vou pegar a mesma f de x
e vou pegar g de x igual a 3x menos 2. Então, quem seria a função f mais g aplicado em x? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a formulazinha aqui da f de x, que é 2 mais x. Aí, mais... E agora eu vou pegar a formulazinha da g de x, que é 3x menos 2. 3x menos 2. Aí, observe que aqui eu tenho 2 e tenho menos 2, eles vão se cancelar. Então, eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E aqui eu consigo juntar essa expressão aqui em uma só. X mais 3x vai ser igual a 4x. Eu tenho uma laranja mais 3 laranjas, então eu vou ter 4 laranjas. Então, a função resultante da soma da função f com a função g vai ser a função representada pela fórmula 4 vezes x. Então, agora, se eu quiser calcular, por exemplo, o f mais g de 2, em vez de eu primeiro calcular o f de 2 e o g de 2 e depois somar o resultado, eu posso já utilizar a fórmula final que eu já obtive aqui. Então, eu fiz essas contas aqui uma única vez para poder obter essa fórmula aqui, e agora eu consigo calcular o f mais g de 2 diretamente, substituindo o x aqui pelo 2. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, o f mais g de 2 é igual a 8. Se vocês calcularem o f de 2 e o g de 2 individualmente e somar os dois resultados, você também tem que chegar no número 8. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Agora vamos falar da diferença de funções. E antes de continuar, só uma observação, que para que a soma de duas funções eles façam sentido, primeiro, né, eu falei que o contradomínio tem que ser números reais, para poder você conseguir somar esses números, as imagens das funções. Mas, além disso, é muito importante que as duas funções possuam o mesmo domínio. Até porque, na hora que você faz aqui f mais g de algum número, esse número aqui, ele precisa estar no domínio tanto da f quanto da g. Porque senão, se por exemplo esse 2 não fizesse parte do domínio da g, então não faria sentido eu fazer o g de 2 e eu teria uma coisa aqui indefinida. Então é muito importante que as duas funções tenham o mesmo domínio.
Então, a diferença é muito parecido com a questão da soma, só que em vez de você colocar um sinal de menos aqui, ou o sinal de mais aqui, você bota um sinal de menos. Por exemplo, digamos que você tem aqui uma função f, novamente, que associa o 1 até o 2, e a função g, que associa o 1 ao 3. Então, quanto que seria, a qual valor a função resultante de f menos g iria associar o número 1? Menos 1, né? Então, a função f menos g associa o 1 ao menos 1. Já que o menos 1 é igual a o f de 1, que é 2, menos o g de 1, que é 3. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que eu tenha f de x igual a x quadrado menos raiz de x e g de x igual a três elevado a x menos 2. Então, quem que seria a função f menos g aplicado em um valor x qualquer do domínio? Então, aqui, o que eu irei fazer? Segundo a minha regrinha aqui, né? Então, o resultado vai ser a f de x. Mas quem é f de x? F de x é x quadrado menos raiz de x. X quadrado menos raiz de x. E aí agora eu vou colocar aqui o menos a g de x. Então eu vou colocar aqui menos 3 elevado a x menos 2. É isso aí, tá certo? Será que tá certo? É importante botar o parêntese, porque senão você pode ter um probleminha de sinal aí. O que quer dizer com colocar parêntese? Porque olha só, aqui, né, na formulazinha, eu tenho menos toda a g de x. Só que no que eu escrevi aqui, quem é a g de x? A g de x é essa parte daqui. Mas quando eu botei esse menos aqui, esse menos, ele está envolvendo apenas uma parte da g de x. Ó. O menos tá agindo apenas no 3 elevado a x. Ele não está agindo em toda a expressão do g de x. Então, por isso que dessa forma que está aí, está errado. Então, eu preciso, como alguns de vocês falaram, colocar um parêntese aqui para poder indicar que esse menos aqui, ele está agindo sobre toda a expressão que corresponde ao g de x. Aí agora que eu botei o parêntese, o próximo passo é eliminar o parêntese. Então isso aqui vai ser igual a o x ao quadrado menos raiz de x. E aí, vou colocar o menos. Vou fazer, na verdade, o menos multiplicado com cada um dos elementos daqui de dentro do parêntese.
Então vai ficar aqui menos com o mais aqui do 3x, vai dar menos 3x, ou menos 3 elevado a x. E agora eu vou fazer o menos multiplicado com esse menos aqui do 2, que vai dar mais 2. Então você vê que o resultado deu diferente se eu não tivesse colocado parênteses. Se eu não tivesse colocado parênteses, eu teria um menos 2 aqui. Mas o correto mesmo é eu ter o mais 2 aqui. E aí, olha só. Observe que quem é o domínio da função g? Ninguém sabe qual é o domínio da função g? O que significa perguntar quem é o domínio da função g? Significa você perguntar para quais valores de x a função g ela faz sentido. Os números reais inteiros, né? Porque aí nesse caso você não tem nenhuma restrição nos valores que o x pode assumir. Então nesse caso aqui, o domínio da função g é todos os números reais. Pois esse x aqui, né, lembra que a gente falou na aula passada, isso aqui é uma função exponencial. E a função exponencial, o x aqui, ele pode assumir qualquer número real. Então, você não tem nenhuma restrição para o valor de x aqui. Então, o domínio da função g é todos os números reais. Mas e a função f? Quem é o domínio? Isso, todos os números reais maiores ou iguais a zero, né? Então, o domínio da função f são todos os números reais não negativos, que são os números maiores ou iguais a zero. Mas por que a gente teve que restringir apenas aos números maiores ou iguais a zero? Pois se eu pegar um número menor do que zero, eu vou ter a raiz aqui de um número negativo, que no nosso contexto não vai fazer sentido. Então eu preciso restringir o domínio da f a apenas o conjunto dos números reais positivos. Então, nesse caso, na hora de fazer uma operação aqui de criar uma nova função envolvendo a f e a g, eu vou precisar definir quem é o domínio dessa f de g, f menos g aqui. Então, nesse caso, eu vou pegar a interseção entre os domínios da função f e da função g. Então, por um lado, na função f eu tenho que o domínio é do zero até o mais infinito. E a função g, o domínio dela é de menos infinito até mais infinito. Então, a interseção desses dois conjuntos aqui vai corresponder ao domínio da função resultante f menos g. Então, o domínio será 0 até mais infinito, interseção menos infinito até mais infinito. E o que significa a interseção entre dois conjuntos? Esse aqui, na hora que eu faço a interseção entre dois conjuntos, isso aqui, o resultado disso aqui vai ser um novo conjunto formado por todos os elementos que estão em ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai ser igual a o intervalo de 0, fechado em 0, até mais infinito. Que vai coincidir com o domínio da f, já que o domínio da f está completamente contido
no domínio da G. Então, a interseção vai ser esse próprio conjunto aqui. Vamos ver um outro caso aqui. Alguém sabe me dizer quem é o domínio da função f? Oi? As positivos maiores ou iguais a 2. Bom, no caso basta falar que são números maiores ou iguais que 2, né? Redundância. Então, o domínio dessa função aqui é os números maiores ou iguais a 2. Pois se o número for menor do que 2, esse valor aqui dentro da raiz vai ser negativo. Então você vai ter a raiz de número negativo, que não faz sentido no nosso contexto. Mas se o número for 2, por exemplo, o x for 2, então você vai ter aqui 2 menos 2 que vai dar 0, que raiz de 0 faz sentido. E qualquer número que você pegar aqui maior do que 2, eu vou ter um número aqui maior do que 2 menos 2, e o resultado vai ser um número positivo, então faz sentido de você tomar a raiz desse número positivo. E a g de x, quem é o domínio da g de x? Reais menores ou igual a menos 3. Será? Olha só, para você descobrir quais são os valores de x que faz sentido aqui nessa função, qual é a restrição que você tem? A restrição é que o que está dentro da raiz não pode ser negativo. Então você precisa ter que 3 menos x precisa ser maior ou igual a 0. Então você descobrir quem é o domínio dessa função se resume a você resolver essa inequação. Aí aqui eu posso passar o menos x para o lado de cá, positivo. Então vai ficar 3 maior ou igual a x. Ou seja, x tem que ser menor ou igual a 3. Então, para que essa expressão aqui dentro da raiz seja maior ou igual que 0, você precisa que o x seja menor ou igual que 3. Então, o domínio nesse caso aqui vai ser o intervalo de menos infinito até o 3. Então, agora que a gente viu quem é os domínios, vamos tentar ver aqui quem que seria a função f menos g de x. Bom, isso aqui vai ser a expressão da f, que é raiz de x menos 2, menos a expressão da g, que é raiz de 3 menos x. Observe que como a expressão da g aqui está tudo dentro de uma única raiz aqui, então eu nem preciso colocar um parênteses aqui, porque aqui já está indicando já que o menos ele está aplicando ao resultado dessa raiz aqui inteira. Então não precisa do parênteses nesse caso.
Normalmente você vai precisar colocar um parêntese quando você tem somas e subtrações aqui de mais elementos aqui. Apesar de você ter aqui uma subtração aqui dentro da raiz, mas só que a raiz em si é uma coisa só. Então isso aqui está aqui dentro, tem várias parcelas, tem o 3 e tem o menos x, mas a expressão g é uma raiz quadrada. Então você pode pensar nisso aqui como sendo uma coisa só. Então por isso que não precisa de colocar um parêntese aqui envolvendo isso daqui. Beleza. Aí agora a pergunta é, quem é o domínio da função f menos g? Isso, é o intervalo que vai de 2 até o 3, né? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção desse intervalo com esse intervalo. Uma forma de você visualizar isso graficamente é você fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma representação gráfica do intervalo de menos infinito, ou melhor, de 2 até mais infinito. Então, digamos que eu tenho aqui o 2 aqui. Então, esse intervalo daqui, ele vai do 2. Então, vou botar uma bolinha fechada aqui para poder indicar que o 2 faz parte. E aí você vai ter do 2 para frente. Beleza. Agora eu vou desenhar uma outra representação gráfica aqui, só que agora para o intervalo que vai do menos infinito até o 3. Então eu vou colocar aqui um tracinho aqui para representar o 3. E aí esse intervalo daqui, ele vai de menos infinito até o 3. Então isso aqui inclui o número 3. E aí eu vou tracejar aqui. Beleza. Aí como é que você faz a interseção dos dois intervalos? Você vai traçar retas aqui, né? E ver aonde que a reta vai cruzar e vai pegar os lugares riscados de ambos. Então, apenas daqui até aqui, ó. Nessa parte daqui, somente em cima que vai tá riscado. Nessa parte daqui, somente embaixo que vai estar riscado. Então, só vai estar riscado em ambos entre o 2 e o 3. Então, o domínio dessa função, resultante da subtração aí de duas funções, vai ser a interseção do domínio da f, que é do 2 ao mais infinito, interseção com o domínio da g, que é de menos infinito até o 3, que, por essa nossa análise gráfica aqui, eu vou até desenhar aqui o domínio resultante. Que vai ser o intervalo fechado de 2 até o 3. Alguém tem alguma dúvida? Agora vamos falar sobre multiplicação de funções.
Então agora vocês já começaram a pegar o jeito da coisa, né? Então você vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez, só que agora, em vez de usar as operações soma e subtração, vamos utilizar as operações, na verdade, a operação de multiplicação. Então você vai representar a função resultante da multiplicação entre as duas funções como sendo f bolinha g. Isso aqui vai ser igual a imagem da f de x, multiplicado pela imagem da g de x. Então, voltando ao nosso exemplo aqui. Aqui eu tenho novamente a f que associa o 1 no 2 e a g que associa o 1 no 3. E aí agora eu vou querer criar uma nova função que vai ser a função produto entre a f e a g. Então eu vou ter a função f vezes g. Essa função ele vai associar o 1 a qual valor? Oi? No 6, né? Então eu vou ter aqui o 6. Por quê? Porque o 6 é igual a o f de 1, que é 2, multiplicado por o g de 1, que é 3. Então aqui eu tenho um exemplo de uma função f igual a 2 mais 3x e uma função g de x igual a 1 menos x. E aí vamos tentar aqui descobrir o que seria a função produto f vezes g. Então eu vou ter a função f vezes g, que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a o f de x, que nesse caso aqui é 2 mais 3x, vezes o g de x, que é igual a 1 menos x. Tá certo isso aí? Tá não, né?
Tem que botar o parêntese, porque senão eu vou multiplicar apenas uma parte das expressões das funções. Aqui eu terei multiplicando apenas o 3x com o 1. E não é isso que a definição fala. A definição fala que você tem que multiplicar todo o resultado da f de x por todo o resultado da g de x. Então, para poder fazer isso, eu tenho que pegar e englobar a expressão inteira do f de x em um parêntese e englobar a expressão inteira da g de x em um outro parêntese. Agora sim, eu estou multiplicando o resultado final da f de x, que é isso aqui tudo, pelo resultado final da g de x, que é isso aqui tudo. E aí agora você pode usar a propriedade distributiva para poder expandir isso aí, né? Você pode fazer isso aqui, né? 2 vezes 1, 2 vezes menos x, 3x vezes 1, 3x vezes menos x. Então isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes menos x, menos 2x, 3x vezes 1 vai dar mais 3x, né? E 3x vezes menos x, menos 3x ao quadrado. E aí a gente consegue simplificar mais um pouco essa expressão aí? A gente consegue juntar o menos 2x com 3x, né? Então vai ficar 2 menos 2x mais 3x mais x. E aí sobrou menos 3x quadrado. Então o produto da função f com a função g deu a função que tem a expressão 2 mais x menos 3x quadrado. Observe que nesse exemplo daqui, nós temos duas funções lineares. F de x igual a 2 mais x, é linear, uma função linear. G de x igual a 3x menos 2, que também é uma função linear. Ao somar essas duas funções lineares, eu obtive como resultado também uma função linear. Então, sempre que eu somar funções lineares, eu vou obter uma função linear ou uma função constante, né? A depender. Que pode ser que algumas coisas se cancelem. Mas, se eu pegar uma função linear e multiplicar por outra função linear, o resultado não vai ser uma função linear, vai ser uma função quadrática. No geral, se eu pegar uma função polinomial f de x igual a... Por exemplo, eu vou botar um exemplo aqui. X ao cubo mais 3x, por exemplo, e g de x igual a x à quinta. Então aqui eu tenho duas funções polinomiais. Se eu for multiplicar essas duas funções, f vezes g, então isso aqui vai ser o quê? Vai ser a f de x, então eu vou colocar no parêntese aqui, x ao cubo mais 3x, multiplicado pela g de x, que é x à quinta. Como aqui, né, eu tenho apenas uma única expressão aqui, né, eu não tenho mais ou menos alguma coisa, eu posso colocar sem um parêntese aqui, x à quinta. Então, expandindo isso daí, você vai ter x ao cubo vezes x à quinta, que vai dar x à oitava. E agora, 3x vezes x à quinta, que vai dar 3x à sexta. Agora, olha só que interessante. Qual é o grau desse polinômio aqui, f de x? Oi?
Não entendi. 3? O que é o grau do polinômio? Tem que somar as duas expoentes? Não. Você falou certo, é o 3 de fato, mas eu quero saber o que que... exatamente. É a maior potência que tem aí, que o x está elevado a alguma coisa, né? Então você olha qual é a maior potência que aparece aí em cima do x. Que nesse caso aí da f é o 3. E no caso da g de x, quanto é que é o grau? O grau é igual a 5. E qual é o grau da função resultante aqui, f vezes g? Consegue ver alguma relação? É a soma deles. Quando você pega duas funções polinomiais e você multiplica, você cria uma nova função produto, o resultado também vai ser uma função polinomial, cujo grau vai ser a soma dos graus das funções que você multiplicou. No caso aqui da função de duas funções lineares, as funções lineares também é uma função polinomial. E qual é o grau dela? Oi? O grau é 1, né? Então aqui também o grau é 1. E aí, como resultado, nós obtemos uma função polinomial de que grau? Grau igual a 2, que é 1 mais 1. Então, só um caso curioso aí que é importante vocês saberem disso. Então, a divisão entre duas funções f e g é dada por a nova função aplicada no x é igual à função f aplicada no x dividido pela função g aplicada no x. E aí note que aqui agora a gente tem uma certa restrição. Se por um acaso, por exemplo, o g de 2 é igual a 0, então você irá precisar excluir o 2 do domínio da função resultante, porque senão você teria alguma coisa dividido por 0 que é indeterminado. Então você tem que ter essa restrição aqui para excluir do domínio da função resultante qualquer valor de x que a g desse x seja igual a 0. Então aqui a função f sobre g, ele vai associar 1 a qual valor?
2 sobre 3, né? Que você vai calcular o f de 1, que é 2, e o g de 1, que é 3. Então, você vai fazer o 2 sobre o 3, que é o número que está aqui. Então aqui eu tenho um exemplo de duas funções, f de x, uma função quadrática, x² mais 2x mais 1, e g de x igual a x mais 1. Então vamos ver quem que seria a função divisão f por g. Então f dividido por g, essa função aqui, aplicada num x, isso aqui vai ser igual a expressão da f de x, que é x² mais 2x mais 1, dividido pela expressão da g, que é x mais 1. Aqui nesse caso, quem é o domínio da função resultante? X tem que ser maior. Eu acho que x não pode ser. X não pode ser quanto? Não pode ser menos 1, né? Exatamente. Porque a princípio aqui, observe que a função f, o domínio dela não tem nenhuma restrição. O x pode ser qualquer valor. E também aqui na g, o x pode ser qualquer valor. Então, a princípio, você chutaria que a função f sobre g, também o domínio dela seria qualquer número real. Mas aí a gente tem que ter essa restrição aqui de que essa parte de baixo aqui não pode ser igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero quando x é igual a menos 1. Então, nesse caso, o domínio dela vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 1, que é o único valor de x que vai fazer com que esse denominador aqui seja igual a zero, nos dando uma indeterminação. Será que a gente consegue simplificar essa expressão aqui? Esse fatorial de cima. Fatorial de cima vai dar quanto? X mais 1 vezes x menos 1 é sobre x mais 1. É quase, né? Na verdade, esse daqui de cima é x mais 1 ao quadrado. Seria x mais 1 vezes x mais 1. Ao quadrado, e embaixo tem x mais 1. Então, a gente fatorou isso aqui de cima, né? Já que isso aqui é um quadrado perfeito, é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. Observe que isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, agora, você consegue simplificar, né? Você consegue cortar esse 2 aqui com tudo que está aqui embaixo, que vai dar x mais 1. Então, observe que ao simplificar, aparentemente a gente removeu o problema quando x era menos 1, né? Mas só que assim, mas mesmo assim você ainda tem que restringir, porque
a expressão original era uma divisão por isso daqui. Então, mesmo você conseguindo chegar numa expressão que você poderia, a princípio, substituir o x por menos 1 aqui, mas você tem que considerar a expressão original. Você tem que considerar como que a função ela foi definida. Ela foi definida fazendo uma divisão disso daqui por isso daqui. Então, assim, a função que tem essa expressão aqui, ela teria como domínio todos os números reais. Mas aí o que acontece? Na verdade, essa função, ela coincide com essa função apenas para os valores de x, que é diferente de menos 1. Porque se o x for igual a menos 1, essa expressão ela não está definida e essa está. Então, no x igual a menos 1, essas duas expressões elas são diferentes. Se você for traçar o gráfico dessa função aqui, o que vai ser? Na verdade, primeiro a gente vai traçar o gráfico dessa função aqui, que é uma reta. Então, eu tenho que o x intersecta aqui no 1. Melhor. Aqui. Então, isso aqui seria o gráfico dessa função aqui. Mas aí, né, como a gente conversou aqui agora, essa função aqui, ela não está definida no x igual a menos 1. Então, no x igual a menos 1, você vai ter que desenhar uma bolinha aberta aqui, ó. Então, esse vai ser o gráfico da minha função. Então, assim, eu botei uma bolinha aberta aí para indicar que no menos 1 ali, o menos 1 não faz parte do domínio. Então, você tem meio que um pulo, um salto no gráfico ali, né? Quando você chega no x igual a menos 1, você pula ali e continua a nossa reta. Então, até agora a gente definiu operações aqui que está muito relacionado com o que a gente conhece já de operações dos números reais. Mas agora a gente vai definir um tipo de operação entre funções que só existe entre funções, que não existe entre dois números reais, que é a composição de funções.
Então agora aqui é um pouquinho mais complicada a definição do que o que a gente viu até agora, das outras operações, mas não é tão complicado assim não. Então o que é a composição de duas funções? Então você faz uma composição de f com g, e se isso significa você primeiro aplicar a função g e depois aplicar a função f. O que isso quer dizer? Então, digamos que eu tenho aqui uma função f que associa o 1 no 2. E aí você tem uma função g que associa o 2, por exemplo, no 5. Então você consegue criar uma nova função que é melhor, vamos dizer aqui que o g que faz isso aqui e o f faz isso de cá. Então o g ele associa o 1 no 2 e a f associa o 2 no 5. E você consegue criar uma nova função que é denotada por f bola g. Então essa função ela vai pegar o 1 e quanto é que vai ser o... Para onde que essa função vai levar o 1? Para o 5, né? Então basta você fazer todo o caminho que você foi aqui. Você foi do 1 até o 2 e do 2 até o 5. Uma outra forma de você enxergar isso é você escrever essa formulazinha daqui, ó. Isso aqui vai ser f de g de 1. Aí o que você faz primeiro? Primeiro você calcula quanto é que vale o g de 1. Então a função g, ela leva 1 no 2. Então o g de 1 é igual a 2. Então você substitui esse g de 1 aqui pelo valor dele, que é o 2. Então isso aqui vai ser igual a f de 2. E agora você calcula quanto é que é o f de 2. O f de 2 quem é? Você leva o f leva o 2 no 5. Então o f de 2 é igual a 5. Que foi o que nós obtivemos aqui, fazendo diretamente. Quando a gente definiu a soma, multiplicação, produto e divisão, a gente tinha que as duas funções precisavam ter o mesmo domínio. Agora aqui é um pouco diferente. Aqui, na verdade, o domínio da... O que acontece aqui é que o contradomínio da função g, ou melhor, a imagem da função g, precisa estar no domínio da função f. Que assim, a g vai levar elementos aqui no domínio da f, e aí a f vai pegar esses carinhas aqui e vai levar em alguma outra coisa. Olha só, aqui eu tenho uma função f de x igual a raiz de x e g de x igual a x mais 2. Então vamos fazer a composição de f bola g.
Isso aqui vai ser o quê? Vai ser... Vou escrever aqui f aplicada em g de x. Beleza. Mas quem é o g de x? O g de x é igual a x mais 2. Então eu vou substituir o g de x aqui por x mais 2. Então vai ficar igual a f de x mais 2. Então eu só substituir o g de x aqui pela sua expressão equivalente. Beleza. Agora, quanto é que é o f de x mais 2? Aí, olha só, vocês têm que enxergarem a função como se fosse uma máquina, que você coloca lá dentro e vai sair alguma coisa. Quando você tem uma expressão desse tipo daqui, ele está falando o que a máquina faz com o valor que você colocar lá dentro. Então, se você colocar algum valor lá dentro, que aí ele representa por x, o resultado dessa máquina, o que vai sair dessa máquina, vai ser uma raiz, e aqui dentro da raiz vai estar, seja lá o que você colocou aqui dentro da máquina. O que você colocar dentro da máquina vai sair empacotado dentro de uma raiz. Então é como se você colocasse lá alguma coisa e essa coisa saísse dentro de uma caixa. Então aqui, eu estou colocando aqui agora, em vez de colocar uma única coisa aqui, eu estou colocando uma expressão inteira aqui nessa máquina f. Então ela vai pegar essa expressão inteira e vai empacotar a expressão inteira dentro da raiz. Porque é isso que ela faz com o que você coloca dentro da raiz. Ela pega o que você coloca aqui dentro e joga para dentro de uma raiz. Então o resultado disso daqui vai ser igual a raiz de x mais 2. Então o que você colocou aqui dentro foi para dentro da raiz. Assim como aqui é exatamente o que a função faz, que a função f faz. Então, vocês observam, né, que a gente já viu esse exemplo aqui anteriormente, que eu dei isso aqui como se fosse uma função f, e aí você pode enxergar essa função f como sendo uma composição entre duas funções mais simples, que é a função raiz de x e a função x mais 2. Por que não ficaria raiz de x vezes parênteses x mais 2? Porque isso aqui não é o produto. Se eu fosse fazer o produto, definir o produto, f vezes g aplicado em x, aí seria o que você falou. Que aí seria o f de x, que é o raiz de x, vezes o g de x, que é x mais 2. Mas só que aqui, por isso que eu falei, é um pouquinho mais complicado do que as operações que a gente definiu anteriormente. Aqui, nesse caso, é uma composição de função, que é dado por f de g de x. Então, o que isso aqui faz? Primeiro, eu tenho que calcular quanto que vale o g de x. O g de x, ele vale x mais 2. Então, eu substituí o g de x pelo x mais 2 aqui. Agora, isso aqui, fazer f disso aqui, não é um produto. Até porque, né, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu fizer f de y, vai ser quanto? Raiz de y, exatamente. Raiz de y. Se eu colocar f de 5, vai ser quanto? Raiz de 5. Então, seja lá o que eu colocar aqui dentro, tipo assim, f de 6, eu faço raiz do que eu colocar aí dentro. Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui dentro essa expressão daqui. Então, é o x mais 2, eu tenho que botar dentro da raiz. Entendeu? Então, nessa expressão, tipo assim, isso que você deu, sempre vai ter uma raiz envolvida? Não. Não necessariamente. Isso aqui foi só um exemplo de f de g. Eu vou dar outros exemplos para poder clarear um pouquinho mais. Então, assim, né? Talvez o que te confundiu, né? Que você achou como se fosse a f multiplicada por isso aqui. Foi isso que você pensou? Foi isso que você pensou? E, tipo assim, o g de x já estava igual a x mais 2, e eu pensei que ia transformar o f, entendeu? Raiz de x. Então, mas só que aqui acontece o seguinte, né? Porque quando você define uma função aqui, esse parêntese aqui não é igual os parênteses que a gente tá acostumado a colocar aqui, sabe? Por exemplo, que eu coloquei o parêntese aqui para poder
evidenciar aqui nessa expressão numérica. Esse parênteses aqui da função é diferente, ele faz parte do nome da função, do que a função é, sabe? Então, é uma notação específica da função, que é diferente do parênteses que a gente usa quando a gente vai fazer as operações lá, as operações algébricas. Então, esse parênteses aqui, ele tem um significado diferente. Ele está dizendo aqui, é f de isso aqui, não é f vezes isso aqui. Vamos ver um outro exemplo para poder tentar clarear um pouco mais. Vou botar aqui f de x igual a x² mais 3. E vou colocar g de x igual a 2x menos 1, por exemplo. Então, vamos fazer agora quem que seria a composição de f com g, aplicado no x. Então, novamente, pela definição de composição, isso aqui é f. Aí, esse parêntese aqui não é de multiplicação, é um parêntese que faz parte da definição do que é a f. Então, a f vai agir no resultado do g de x. Então, esses parênteses aqui não são parênteses algébricos. São parênteses que faz parte da definição da função. Esse daqui é da função g e o daqui da função f. Então, beleza. Agora, eu vou pegar a minha expressão g de x aqui e vou substituir pelo equivalente aqui do g de x, que é 2x menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a f de 2x menos 1. Beleza, então, novamente, isso aqui eu não estou multiplicando a f por isso aqui. Eu estou aplicando a f nisso daqui. Então, assim, a f vai pegar e vai transformar esse valor aqui em outro valor. E como é que ela transforma? Ela transforma o valor que você colocar aqui dentro utilizando essa regrinha daqui. Então, o que ela faz? Ela pega o valor que você colocou aqui dentro do parêntese e aí ela vai pegar esse valor e vai levar ao quadrado e depois vai somar mais 3. Então, ou seja, isso aqui vai ser igual a... Eu vou pegar essa expressão aqui que está dentro do parêntese, que é o 2x menos 1. E o que a função f faz? Ela pega essa expressão e eleva ao quadrado. Então, eu vou colocar um parênteses aqui agora para poder elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então, ó, eu peguei essa expressão e elevei ao quadrado, que é o que a função f faz. A função pega a expressão daqui que está sendo representada pelo x e ela eleva ao quadrado. Aí, depois que eu peguei essa expressão e elevei ao quadrado, eu pego e somo o 3 no resultado. Então, agora eu vou somar o 3. Deu para entender? Beleza, então essa vai ser a expressão resultante da minha composição f com g, f bola g. Mas aqui eu posso ainda expandir isso aqui, né, para poder simplificar as coisas. Então, isso aqui vai ser igual a... Elevando isso aqui ao quadrado, vai ser o quadrado do primeiro, que vai dar 4x², menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar menos 4x. E aí, mais o quadrado do segundo, que vai dar mais 1. Então, isso aqui é o resultado dessa expressão daqui. E aí, agora eu tenho que somar o mais 3 que já estava aqui. Mais 3. Então, agora aqui eu posso juntar esse mais 1 com esse mais 3 aqui. E aí eu vou obter como resultado 4x² menos 4x mais 4. E aí, essa é a expressão final da minha composição que eu acabei de fazer. Alguém tem alguma dúvida?